Olá, eu sou Cristiana Passinato, eu sou doutoranda do Programa de Educação, Gestão e Difusão em Biociências, lá do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, e sou orientada pelo professor Massuda. Lá eu estudo os problemas dos surdos na UFRJ. Só que eu fiz um exame de qualificação que é um pouco diferente dos demais, né, programas, onde eu tenho que fazer um exame de conhecimentos gerais, onde eu passei por uma banca e fui aprovada. E fiz essa apresentação que eu vou apresentar agora, né, e que eu espero que as pessoas gostem, porque ela é bastante geral, né, um panorama da química dos alimentos e impactos na saúde. Né? Na realidade, eu foquei mais num viés evolutivo, eu contei uma história até chegar na aula que eu queria dar. Então, o objetivo é mostrar a parte teórica que eu poderia utilizar na minha proposta, que seria uma horta, né, uma horta comunitária, né, uma horta escolar, que eu estou buscando recursos, eu estou tentando implementar na minha unidade escolar, inclusive, de forma inclusiva. Estou dialogando aí com o projeto da UERJ, com o ex-professor meu, estou dialogando com a própria professora que estava na banca, né, professora Mônica, com o professor Renato Monteiro, e que a gente pode, de repente, realmente fazer alguma coisa, né, para desenvolver esse projeto de forma inclusiva dentro da sala de recursos do Instituto de Educação Carmela Dutra. Eu espero conseguir fazer isso como uma ação de orientação aos alunos do Carmela Dutra e a professora que vai tomar conta da sala de recursos de lá. Então, acho que vai ser uma proposta bastante interessante, né, que inicialmente eu trouxe só um esboço dessa ideia e o referencial teórico do que eu trouxe foi apresentado para essa banca. Eu enviei com 15 dias, mais ou menos, de antecedência, e depois eu posso disponibilizar na apresentação desse vídeo aqui no YouTube do Pesquisas de Química. Né? No Química Acessível, depois vou falar da acessibilidade da cartilha da horta, desse projeto da UERJ, com quem eu estou tendo parceria através do setor da acessibilidade do Instituto de Química da UFRJ, que eu sou coordenadora. Então, eu tentando unir as coisas, eu tentei fazer uma proposta para mostrar a parte teórica que pode ser abordada de forma simples, com uma linguagem palatável para os alunos em loco, aonde a gente estiver fazendo a manipulação desses alimentos e falando o impacto que pode ocorrer na saúde, né, através de algumas informações que eu passo, né, e que o professor pode vir a buscar uma forma para dialogar, saindo um pouco da sala de aula para o ambiente que eu vou mostrar mais para frente, lá no final, tá? Então, eu comecei a minha apresentação mostrando esse esquema bem resumido da formação da Terra, onde, com o seu resfriamento, né, que era a Terra no início, lá no meio dela, né, lá no meio desse esquema, ela era uma bola de fogo, e que foi se resfriando, né, e foram formando as primeiras rochas, e com essas primeiras rochas foram se resfriando mais ainda, e foram nascendo as primeiras formas de vida, né? E que com essas primeiras formas de vida foram evoluindo a primeiras plantas. E essas plantas serviram de alimento para alguns organismos que foram se desenvolvendo até as primeiras formas de animais começarem a aparecer no nosso planeta. Esses animais, eles iam se alimentando de outros animais, dessas plantas disponíveis, e foram se diversificando. E assim foram se desenvolvendo até lá, bem depois, né, lá o último a aparecer na era Cenozoica quaternário, lá o homem.
né? Então, em resumo, nós temos o quê? A planta foi a que primeiro apareceu, serviu de alimento para alguns organismos, sim, para alguns animais, e esses animais foram se diversificando até chegar lá depois o homem. E o que tem nesse alimento que ajudou nessa evolução? Energia. E de onde vem essa energia? Vem do sol, que a planta absorve essa luz solar para fazer o quê? Para absorver água do solo, gás carbônico do ar e fazer as ligações químicas da combinação dessas duas substâncias que, assim, naturalmente elas não têm muita interação química. Então, essas ligações foram quebradas e formadas outras ligações à custa de muita energia solar, muita luz, muita energia solar. Com isso, o gás carbônico é liberado e forma-se o quê? Glicose, que na realidade é um carboidrato, ou seja, um hidrato de carbono. É o carbono hidratado, é o gás carbônico hidratado. É só isso o que a gente chama de carboidrato. E só isso e como é que é a estrutura desse carboidrato, né? Como é que é a estrutura da glicose, né? A estrutura da glicose ela é formada de 6 unidades de carbono, proporcionalmente com 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. E a gente pode mostrar, né, que essa estrutura tem elementos, tem os elementos que são formados, que formam o CO2 e a água, né? E você vê que eles estão ali se combinando de forma diferente, mas estão todos ali. E essa estrutura que é toda feita de ligações químicas que conservam essa energia do Sol e essa energia é uma grande quantidade de energia, elas podem ser representadas numa forma linear e de uma forma cíclica. Só esses açúcares, tipo a glicose, são produzidos? Não, a gente pode produzir também a frutose, né, que ao se ligar com outras moléculas de glicose, e a planta forma também a sacarose, que veio da cana-de-açúcar e está aí sendo vendida nos supermercados e a gente consome e está na nossa mesa. Se a glicose for formar, né, unidades repetitivas, né, que tenham esse N que está sendo mostrado aqui muito grande, ou seja, as cadeias sejam muito longas e um peso molecular maior, muito maior do que as moléculas mais simples, nós temos aqui a celulose, por exemplo, que é um polímero. O nome dessa unidade repetitiva é mero, e o polímero que é formado com esse mero aqui, com esse tipo de mero, é a celulose. A celulose pode ser encontrada na parede celular de algumas plantas, nos caules, nos galhos, na madeira lá do tronco da árvore. No caso dos alimentos, nós temos um outro polímero que é formado, que é o amido. O amido, ele também serve de reserva energética para essas plantas, mas ela serve de alimento para o ser humano, para os animais e ser humano. E a gente pode encontrar no arroz, em macarrão, em outros alimentos também. Então, os alimentos são um fator importante para a evolução, né? Isso aí, com certeza, a gente sabe disso, já está sendo explicado através dessa explicaçãozinha que eu dei até agora, né? Mas por quê? Né? Porque os alimentos têm muita energia acumulada. Essa energia está nas ligações químicas que conservam aquela luz lá do sol. E aí, como é que isso se dá, então, na evolução? Os animais vão se alimentando dessas plantas e de outros animais, e aí vai surgindo o macaco, né, o Australopithecus lá, começam os primeiros hominídeos, aí vão vindo até o Homo sapiens. Só que o Homo erectus teve contato com um divisor de águas, que foi o fogo.
que melhorou a alimentação muito, até por conta do cozimento, por você assar alguns alimentos. E uma vez isso acontecendo, muitas doenças começaram a parar de se proliferar, ele começou a ter uma expectativa de vida muito maior, ele começou a comer alimentos cozidos, então a digestão ficou melhorada, e com isso há teorias de evolução que dizem que os hominídeos foram ficando menos prognatas, o rosto ficando um pouco menor, a caixa craniana ficando maior, e com isso dando mais espaço, como vocês podem observar, a uma criação maior, uma produção maior de massa encefálica. Isso deu ao homem uma característica diferente de ao invés de só passar informações genéticas como as outras espécies, outros animais e as plantas, ele também ter diferenças com relação à questão intelectiva, à questão do pensamento, do raciocínio. E isso o fez dominar, por exemplo, o fogo, desenvolver a linguagem entre grupos e ter cultura. Com isso também, com o advento do fogo, por exemplo, melhorar as armas que ele fez, por exemplo, para caçar, né? Domesticar animais para vir a se locomover, né? Mudando de território, não só a pé, e sim também com animais e também para caça, para ajudar ele a caçar. Criar algumas culturas de plantios, criando agricultura. E aí essa mudança de comportamento fez com que o homem não fosse mais nômade, saísse da condição de nômade e começasse a se fixar em territórios. Com isso, do homem lá né, vamos falar assim, né, o homem das cavernas até as sociedades, houve muita mudança de hábitos e hábitos alimentares até. Né? Vocês podem observar aqui na ilustração que eu coloco uma do lado da outra, né, para se perceber nitidamente, realmente, as diferenças são nítidas. O homem lá das cavernas com aquela carne, né? E aí eu lembro muito daquele filme, A Guerra do Fogo, que mostra os hominídeos se desenvolvendo e se alimentando, rasgando a carne, comendo, pegando frutas e frutos e vegetais, aqueles que estavam disponíveis no ambiente dele, no habitat dele, né? E já o homem moderno, com o seu vinho, num restaurante, vendo seu celular com alguns temperos, né, azeite, vinagre, para poder regar o seu alimento, né, seu prato de comida diversificada, né, com vários tipos ali, com carne, batata, até um macarrão, né, arroz, né, que ele escolha ali uma salada, né, e o que tem nesse prato tão diversificado? Os carboidratos, aqueles das plantinhas que a gente já falou, né? Lá do hidrato de carbono, que foi a hidratação do CO2 e unido à água com a luz do sol, que a gente pode comer alguns alimentos que são ricos em carboidratos, que estão aqui nessa ilustração, que podem ser pães, cereais, algumas frutas, e as proteínas, que eu vou falar que são da carne, né? De carne bovina, de porco, de peixe, dos derivados dos animais, né, do leite, né, que vem da onde? Das proteínas, né? Nos fornecem, quando a gente se alimenta, as proteínas, que são nada mais, nada menos do que estruturas aqui, né, que são advindas dos aminoácidos, com a ligação entre aminoácidos, que a gente chama de ligação peptídica, que são ligações entre os radicais amino e carboxila dos aminoácidos, né? O que é o aminoácido na realidade? É uma cadeia principal carbônica que tem um radical amino e um carboxila, e no mesmo carbono, que é ligado também a um hidrogênio, tem um radical aqui carbônico, que podem ser diferentes combinações, né,
de grupos orgânicos, que são 20 tipos de radicais que podem ser ligados a esse carbono aqui da cadeia principal, que vão gerar os 20 aminoácidos que existem, para formar, em combinação uns com os outros, as proteínas diferentes que a gente pode ingerir e absorver através da ingestão da carne. E os lipídios, né, que são reservas energéticas, né, são os óleos, as gorduras, né, e que são basicamente estruturas que vêm do glicerol, que são substituídas 3 ácidos graxos nesses hidrogênios aqui das hidroxilas, né, desse triol, e formam triacilglicerol ou triglicerídeo ou lipídio mesmo. Só esses simples que existem? Não. Os mais complexos também. Um exemplo que eu quero tirar para a gente, né, para ter como um exemplo mais contundente, é esse aqui, são os fosfolipídios, que são a substituição, ao invés de ter uma substância que um desses ácidos graxos, ao invés de ter um H aqui na carboxila, né, na carbolina ali, desculpa, não, na carboxila, é isso mesmo. Tem uma carboxila aqui de ácido graxo, né, vai ter uma substituição de um radical fosfato e vai formar o fosfolipídio. O fosfolipídio, ele, como exemplo aqui, a gente pode ver essa figurinha aqui do lado, essa ilustração, ela é a constituição da parede da membrana plasmática, onde a gente tem uma bicamada aqui, uma bicamada fosfolipídica, onde essa parte que é a polar, que é do fosfato, é representada por essa bolinha aqui rosa, que fica para fora com contato com a água, que também é polar. E essas caldinhas aqui para baixo, essas caldinhas aqui que ficam para dentro da bicamada, é a parte apolar, que aqui, por exemplo, todas as estruturas aqui são apolares, né? Então, a parte a parte apolar fica para dentro e essa polaridade diferente confere a essa estrutura funções muito interessantes e muito importantes na questão do transporte de substâncias, de sais minerais e tudo mais para dentro e para fora da célula. Só são esses fosfolipídios que são apresentados como lipídios mais complexos? Não. Nós temos os esfingolipídios e temos os esteroides, por exemplo, né? E a química dos alimentos muda? Não. Como vocês puderam ver, desde lá da plantinha, as proteínas, os lipídios e os carboidratos não mudam a sua constituição. A gente muda o hábito alimentar, mas não muda a constituição dos alimentos. E o que acontece com esses alimentos quando a gente ingere, né? Acontece a digestão, que leva as proteínas a aminoácidos, carboidratos a glicose e lipídios a ácidos graxos. E essas substâncias, elas entram aqui na célula, né? Elas entram, o alimento é digerido, faz aquelas substâncias, as substâncias entram na corrente sanguínea, chegam à célula e elas vão reagindo aqui e sendo quebradas, né? E entram em contato com a coenzima A, formando o quê? O acetilcoenzima A, que vai entrar no ciclo de Krebs, que chama de ciclo de ácido cítrico, na realidade, que vai entrar aqui, né, o acetilcoenzima A vai entrar aqui e vai ser quebrado também. Não importa muito bem agora, que depois eu posso vir com uma aulinha que eu posso dar sobre esse ciclo, mas agora, nesse momento, eu estou querendo falar que ele está sendo quebrado e ele vai jogar para a cadeia respiratória esse NADH, o FADH2, que são, na realidade, transportadores de elétrons reduzidos para essa cadeia respiratória, que vai fazer essa transferência de elétrons e vai sintetizar quem? O ATP, que é a nossa forma de energia dentro do organismo, tá? Com o quê?
como a gente sabe, essa cadeia respiratória também pode ser chamada de fosforilação oxidativa. Por que oxidativa? Porque usa o oxigênio. Por isso que a gente precisa do oxigênio do ar, né? E como é que eu posso explicar de forma mais, né, sofisticada esse esquema da cadeia respiratória? Esse esquema é muito bonito, né, na realidade. A gente tem aqueles fosfolipídios lá que eu falei, eu cismo com parede porque eu falei lá de parede celular, mas não, aqui é a membrana plasmática e aqui é a crista da mitocôndria que está na cadeia respiratória, na realidade. E essa crista aqui da mitocôndria, ela tem essas estruturas verdinhas aqui, que são estruturas, né, do fosfolipídio, aqui é uma proteína, aí eu vou explicar mais cuidadosamente para vocês entenderem, que é muito bonito o mecanismo. Você tem essas estruturas verdes que estão aqui servindo para quê? Para quando você tem uma transformação do NADH em NAD+, você tem uma desprotonação do NAD, ejetando esse H+, para cá, para fora da mitocôndria, ou seja, aqui você ainda está no ambiente celular, você está lá no citoplasma, e tem um gradiente aqui de H+, de prótons. Esse gradiente aqui, eletroquimicamente, está diferente daqui. Tem uma diferença de potencial entre esses dois meios. E aí, o que vai acontecer? Vai ter uma necessidade de ter que trocar aqui H+, para equilibrar isso, né? Isso é bem básico, é de transporte ativo, passivo. A gente sabe que existe essa questão de quando tem uma diferença de gradiente, de concentração de H+, você tem uma necessidade de equilíbrio entre os dois meios. Então, se tem uma membrana aqui fosfolipídica, tem estruturas que estão jogando para fora da mitocôndria, aqui no citoplasma tem mais H+ do que aqui. Aí tem uma necessidade de sair dessa membrana. Se fosse só lipídica, não sairia. Como nós temos um complexo proteico aqui que a gente chama de ATPase ou ATP sintase, que na realidade é uma enzima, né? O que é uma enzima? É uma proteína. É uma enzima que vai ejetar, vai jogar esse excesso de gradiente H+ aqui para dentro da mitocôndria de novo. E como é que faz? Girando. E esse mecanismo, quem ganhou o prêmio Nobel por descobrir esse mecanismo foi o Paul Boyer, que ele descobriu o mecanismo dessa tipo uma maçaneta giratória, de ejetar esse gradiente e essa diferença de potencial eletroquímico. Quem descobriu foi o Peter Mitchell, que fez essa descoberta de que existia essa diferença de potencial e que iria ejetar esse H+ para cá, né, que de alguma forma haveria essa troca, né? E essa ATP sintase nada mais é do que a enzima, que tem enzima que serve para quebrar lipídio, proteína e tudo mais, e tem proteína que, né, no caso, é enzima, que serve para sintetizar. Então, além dessa proteína aqui, do mecanismo da ATP sintase gerar, ainda faz a síntese do quê? Do ATP, com o quê? Com a fosforilação do ADP, que é adenosina de fosfato, para adenosina trifosfato. Com o quê? Com o consumo de O2 formando água, né? Não tem um gradiente aqui de H+ que vem para a célula, que vem para a mitocôndria, aliás, a gente vai ter esse gradiente sendo consumido pelo H2 e formando água. Isso é muito bonito, porque a gente começa a entender determinadas coisas. Mas qual a quantidade, né, de ATP que eu tenho na célula? Qual a concentração que eu tenho? Até eu ter uma manutenção. A gente tem aqui uma síntese e uma quebra de ATP, né, que sempre é cíclica. Então, a energia da luz ou dos alimentos entram no organismo para poder fazer esse joguinho aqui, esse ciclo, né? Sempre para poder fazer o quê? Energia disponível de trabalho para a célula e para a síntese química. E aí, voltando àquela pergunta que eu fiz antes,
quanto de ATP eu tenho na célula se eu não fizer essa manutenção de ATP no organismo, com a minha alimentação. Bem, a gente tem aqui nessa tabela, que é lá do Leininger, né, 6ª edição, se não me engano, ou 7ª, eu peguei essa tabela, extraí lá do livro, e a gente pode observar que tem vários tecidos diferentes aqui, que tem células diferentes, e que tem concentrações de ATP que são estáveis e que giram em torno de valores, assim, até que parecidos, tá? Na ordem da concentração milimolar. Ou seja, nós temos uma quantidade que está numa ordem milimolar, que não é muito, né? Então, quanto tempo a gente teria de ATP, dessa concentração aqui estável que a gente tem de ATP, se a gente não repusesse esse ATP pela alimentação, para fazer essa síntese, né, do ADP a ATP. 20 segundos, gente. Leva 20 segundos. E aí, esses 20 segundos explicam muito, né? Porque isso aí é de cada célula, né? Que a gente tem no nosso organismo. E a gente teria, assim, por exemplo, se a gente fosse mergulhar em algum lugar, em alto mar, se a gente não tiver oxigênio nutrindo a oxidação, a fosforilação oxidativa, a gente não consegue ter essa síntese de ATP e ADP, de ADP a ATP. Então, o que acontece? A gente, em muito pouco tempo, em alguns minutos, a gente começa a se sufocar e morrer. A gente tem outros exemplos, mas um mais contundente é o exemplo da questão do que aconteceu em Manaus. Né? Lá em Manaus, a gente teve pessoas que estavam com Covid e faltou oxigênio para elas. Elas já estavam com problema respiratório, não vinha oxigênio. Então, para elas, o consumo da ATP não foi reposto, o ATP com oxigênio, e aí eles ficaram, né, numa situação insustentável e não conseguiram resistir, morreram. Então, várias situações são explicadas por essa questão da não reposição ou de oxigênio ou de alimento para poder sintetizar o ATP, que é a forma de energia do nosso organismo. Aí, retornando lá à questão das cidades, nós temos uma aceleração, né, de consumo de alimentos com o aumento da população. A gente tem um aumento da população, das sociedades e tudo mais. E aí, o que acontece com a gente? A gente fica com uma oferta de alimento menor e uma demanda muito grande. A gente tem uma demanda muito grande de pessoas para se alimentarem. Então, qual a necessidade que a gente tem nos hábitos alimentares que a gente modificou e no crescimento das sociedades? Né? O processamento dos alimentos, que vão deixar de ter a oferta de alimentos in natura, que a gente não vai conseguir comer todo o alimento que a gente produzia, né? E a gente começa a comer os alimentos processados, né? Que, na realidade, eles mudam, né, a relação do homem com os alimentos. Né? O estilo de vida do homem, a correria de ter que pegar na prateleira e já alimentar o filho, tem reunião, tem trabalho, tem um emprego, tem outro, e a criança tem que ir para a escola, e tem que botar lá o lanchinho da criança para não estragar, vai lá o todinho, ou então o suquinho industrializado. Então, a gente começa a comprar comidas que são pré-prontas, papinha, e a gente vai consumindo cada vez mais esse tipo de alimentação pré-pronta, né, que na realidade, uma evolução da indústria alimentícia. Né? A gente pega o alimento que está lá, né, in natura, que a gente planta e colhe e come, como, né, na natureza, né, a gente consegue na natureza como era lá o homem primitivo, e começa a processar os alimentos para poder, né, comer de uma forma ter mais fácil na prateleira do supermercado, consumir mais fácil e por aí vai.
Então, a ciência que estuda isso tudo, né, na realidade, o controle do processamento, da aditivação que vai efetuar esse processamento, é a ciência dos alimentos. Né? É uma ciência nova, interdisciplinar, né? Ela trata das propriedades físicas, químicas e biológicas e de suas relações com a estabilidade, custo, processamento, segurança, valor nutricional, salubridade e conveniência. E a ciência dos alimentos é um ramo interdisciplinar das ciências biológicas que une a microbiologia, a química, a biologia e a engenharia. Né? Isso aqui eu tirei lá do FENEMA, né? Um livro muito legal, que é o de Química dos Alimentos. Né? Ele é um livro que é utilizado basicamente para o pessoal que está estudando alimentos, e eu recomendo a busca da leitura, pelo menos do primeiro capítulo, né? Que fala um pouco da história, né? Inclusive do processamento, da aditivação, que eu vou, inclusive, falar agora. O que é alimento processado? Isso aqui é um esquema que vem justamente do que fala o FENEMA. Na realidade, é o processo pelo qual esses alimentos que a gente encontra in natura, caça e tudo mais, vão ser modificados para esses tipos ou etapas de processamento ocorrerem. E podem ser todos esses aqui, e que têm finalidade de melhorar o sabor, de ter um melhor transporte, não degradar, né, no armazenamento ou no transporte e tudo mais. E, para isso, existem algumas substâncias que são utilizadas, né, no processamento, que vão justamente fazer isso, vão fazer a adição dessas substâncias ao alimento tem o propósito de manter ou modificar seu sabor, melhorar a sua aparência, aroma ou prolongar o seu tempo de conservação. Então, a gente tem alguns tipos de aditivos que fazem determinadas funções que são interessantes para o consumo, para o nosso consumo, né? Os corantes, os aromatizantes, espessantes, acidulantes e por aí vai. E aqui a gente vê a tabela também do FENEMA, né? Que fala dos atributos que podem ser, né? Mexidos, né? Com a questão da aditivação e do processamento, né, que é a textura, sabor, cor, valor nutricional e segurança. E as alterações da textura com perda de solubilidade, se vai ficar mais duro ou vai ficar mais macio, o sabor, se vai salientar ou se vai ficar ranço, a cor, se vai escurecer, se vai embranquecer ou se vai realçar as cores, o valor nutricional, se vai ficar mais nutritivo ou se vai perder algum valor nutricional, a segurança, né, se vai estragar mais rápido ou se vai conservar. E aí, com tantas modificações ocorridas, né, o que os governos fazem? Né? Eles criam órgãos de controle. E aí, isso aqui é uma parte muito interessante da nossa procura e que a gente encontrou. A gente encontrou um documento muito, muito grande, inclusive com muitas informações, sobre testes que 28 países na Europa, né, fizeram. Isso aqui, essa sigla aqui quer dizer, na realidade, European Food Safety Authority. Na realidade, é uma authority, alguma coisa assim. Ela é uma autoridade que reúne esses países e que faz o controle do uso dessas substâncias proibidas, que são, inclusive, agrotóxicos também. Né, são jogadas nas plantações, mas isso é um outro papo que eu poderia levar depois, contando outras histórias que eu já fiz, já tive algumas ações e que poderiam dar conta desse assunto, né? E eu posso contar a qualquer hora. Mas aqui, nesse momento, eu queria mostrar que tem um recorte aqui de 2017 a de 2019, que a gente tem o último report, technical report, que a gente leu, de 2021, que foi um comparativo. Ele fez um
um quadro panorâmico e comparativo das análises entre 2017 e 2019, que esses países e essa autoridade detectaram que essas substâncias nesses animais aqui que foram analisados, houve um aumento ainda que ligeiro de encontrar esses compostos químicos veterinários proibidos de serem usados nos animais de consumo humano. Então, a situação piorou de 2017 para 2019, mesmo que de uma forma pequena, né? Mas mesmo com controle, isso ainda está em crescente, né? Se, por um lado, os governos procuraram cuidar da qualidade dos alimentos, como é que as indústrias fazem, né? Como é que elas operam, né? Aí a gente fala, aqui eu vou até fazer uma observação que a minha banca fez, né? Uma das professoras fez, da diferença de a gente tem a necessidade de processar os alimentos, né, que com o crescimento da população, como eu disse, né, lá na frente, a gente teve necessidade de processar os alimentos para poder ter um aumento de consumo, um aumento de produção para suprir o consumo, e o uso dos aditivos de uma forma controlada para poder beneficiar esse processamento, que é necessário muitas vezes, e a gente tem que fazer, porque senão a planta morre, a carne apodrece, só no transporte. Uma coisa é o desenvolvimento da tecnologia para poder ajudar a gente na vida que a gente tem moderna. Outra coisa é o uso exacerbado dessas substâncias, desses aditivos, em prol de um aumento, né, dessa produção para que gere o lucro. E é isso que a gente vai falar um pouco agora, né? Que é como as indústrias operam para poder gerar esse lucro, né? Processamento dos alimentos facilitando a vida moderna, como a gente já viu, mas dessa vez eles vão trabalhar de quê? Trabalhar naqueles parâmetros lá daquela tabela do FENEMA, na textura, no sabor e na cor, principalmente. De que forma? Tascando sal nos produtos que eles produzem, né? Tascam sal para poder salivar, né? A pessoa saliva bastante. Adoçam pra caramba, né? O que causa diabetes pra caramba, e cada vez mais refinado tem mais substâncias químicas no processo e mais aditivos são colocados, e às vezes aditivos sem muito controle. E a gordura, né? A gordura, muito excesso, que ela causa aquela cremosidade, aquela saciedade aparente. Você come um cheeseburger, você come uma batata frita, vai derretendo na boca, os chips derretem na boca, e dá aquele prazer que você quer comer cada vez mais. E aí, em quais fatores as indústrias não operam bem? O valor nutricional e segurança alimentar. E aí eu falo de alguns casos aqui que são bem interessantes, né? Que são encontrados no livro Sal, Açúcar e Gordura, do Michael Moss. E ele traz dentro dele, só do prólogo dele, é um livro de 300 páginas, e ele fala sobre justamente alguns absurdos da indústria alimentícia que fazem verdadeiras atrocidades para que a gente consuma mais. Isso é real, é provado por documentos, por fontes que ele conseguiu governamentais, por depoimentos, por entrevistas, por relatórios que ele conseguiu colher, e todos estão lá. Ele foi premiado por um prêmio jornalístico, que eu não me lembro o nome agora, né? Eu acho que é Pulitzer, uma coisa assim, gente, não sei o nome não sei falar aquele nome, não, mas eu sei que é um prêmio muito importante do jornalismo. Michael Moss trouxe um depoimento muito interessante. Eu depois poderia até colocar o vídeo dele na descrição aqui do YouTube, né? Mas
já falando dos casos, o primeiro caso que a gente, né, destacou, eu destaquei para poder botar na minha apresentação da ECG, foi o de Minneapolis, que foi uma reunião em 99, nessa cidade dos Estados Unidos, que a Pillsbury, que é uma indústria alimentícia, foi anfitriã dessas outras grandes indústrias, Nestlé, Kraft, Nabisco, eu esqueci o nome dessa aqui que está do lado, eu vou já... General Mills, a Procter & Gamble, a Coca-Cola, a Mars, que é de chocolate, se não me engano, né? E foi uma reunião secreta, né? Foi secreta. E só esses produtores aqui de alimentos, né? Esses industriais aqui, só eles somaram 280 bilhões de vendas, né? 280 bilhões de dólares. Multiplica aí por 4 para vocês verem quanto em real. Né? Põe aí, vamos arredondar para 300, 1 trilhão e 200 mil, 1 trilhão, 200 bilhões, acho que é 1 trilhão, 200 bilhões de reais. Eu acho que é isso. Eu não sei se eu falei certo, não, mas eu sei que é muito real. Né? Então, isso em 99, gente. Isso em 99. Isso, eles se reuniram preocupados, né, a Pillsbury inicialmente, né, com o surto de obesidade nos Estados Unidos. Se eles seriam culpabilizados por esse surto, que ele começou a ver algumas ligações, né, com a produção de alimentos da forma como eles produziam, com o surto de obesidade. Ele defendia, né, a Pillsbury defendia medidas de segurança de posturas nas indústrias. E a Kraft até que chegou a concordar e pensar em acompanhar o pensamento da Pillsbury. Porém, né, o executivo da General Mills, o Stephen Sanders, né, ele tem uma fala muito contundente no livro que dá conta justamente da voracidade da General Mills de produzir. E é realmente uma das os pesos pesados dos Estados Unidos de produção, né? Porque eles têm desde o café da manhã até o café da madrugada, até o lanchinho da madrugada. Algum produto que está ligado à linha deles, né? Então ele fala o seguinte: não me venha falar de nutrição, assumindo voz de consumidor típico. Quero saber de sabor. E se o sabor desse produto é melhor, não me venha vender algo que não seja saboroso. E aí está de encontro justamente com o mote deles, fazendo alimentos que o mundo ama. Eles querem fazer o alimento gostoso para ser consumido. Eles não estão nem querendo saber sobre o valor nutritivo, que é aquele parâmetro que a gente falou. Então, a gente tem um outro segundo caso sobre o hambúrguer, né, da contaminação de Escherichia coli dentro dos matadores, que eles detectaram essas contaminações e descobriram que conseguiriam bular a FDA manipulando carne que não era contaminada, e eles ofereceram para algumas indústrias de hambúrguer e falavam que se eles topassem não testar essa parte da carne que estava, né, eles misturariam com outra que não estava estragada, que não estava com apodrecida, né, não estava com Escherichia coli, e eles venderiam para eles e tudo bem. Uma das indústrias que topou isso, segundo essas fontes, foi a Cargill, a conhecida Cargill, que fala helping the world to thrive. Na realidade, ele fala o seguinte: ajudando o mundo a florescer. Será? Florescer comendo carne podre? É uma dúvida, né? Para vocês verem, não está nem aí para a saúde alimentar. Está nem aí para a saúde alimentar. Quer vender. E, por fim, justamente, sal, açúcar e gordura, o que intitula o livro do Michael Moss,
que é a união de 3 aditivos mais antigos que existem, que as pessoas conhecem de séculos, e que são utilizados e que causam um sabor pronunciado, uma salivação, um prazer, né? Quem não gosta daquelas bolachinhas da Nabisco, a Orion, a Oreo, né? Oreo, o Negresco, dá até água na boca, porque eu adoro, mas eu vejo como é maquiavélico o que eles fazem para eu adorar, porque só de lembrar eu já salivo. Quer dizer, eu desde criança já comia Nabisco, tanto salgado quanto doce, e isso foi, como se diz, programado no meu cérebro, porque quando eu lembro do gosto, eu já quero comer. Então, isso é o tal do ponto do êxtase, né? Que quando bate a gordura da batata chips, lá do miojo, que vem aquela comida toda que a gente adora, que vem no supermercado pré-pronta, ou então batata chips, a Pringles, aquela que a gente bota, que ela já vem no formato da língua, para a gente botar lá na língua e... é uma delícia, né? Então, cheio de sal. O bis, chocolate bis, muito chocolate, tem muito bicarbonato de sódio, para você salivar e querer cada vez mais. Por isso que é bis. Cada hora a gente quer mais um, a gente quer comer o tempo inteiro bis. Por quê? Eu, em menos de 5 minutos, eu como aquele bis inteiro, aquela caixinha toda. Por quê? Porque o bis, ele é recheado de bicarbonato de sódio. Então, essas indústrias elas já manipulam esses aditivos para maximizar a aceitação pelo consumidor, adicionando sal, açúcar e gordura, independente da quantidade que eles adicionem. Eles não estão nem aí o que eles querem fazer. Eles querem fazer de uma forma com que eles consigam que a gente queira cada vez mais para poder consumir e aumentar o lucro deles, obviamente. E aí, quais são as minhas sugestões didáticas? Né? E aí chega lá no objetivo da minha aula, né? Que é voltar um pouco às origens, voltar um pouco lá para o in natura, voltar, né, para o alimento que não é tão aditivado. A gente pode até adicionar alguns aditivos naturais, né, conservantes naturais, conservantes que não fazem tão mal para o organismo, tentar buscar soluções até estudadas até pela Embrapa, por exemplo, alguns aditivos naturais, né, manipulação até, né, dos transgênicos, há transgênicos que são elaborados pela Embrapa, que são para melhorar a qualidade nutricional do alimento. Né? É lógico que se a gente tiver a tecnologia e a gente conseguir melhorar o alimento, lógico, a gente pode fazer isso com tranquilidade, dentro de normas, dentro do que pode fazer para a gente consumir. Agora, o que eu tenho como ideia para resolver esse problema que a gente sabe que é social, é de saúde pública até. A gente vai buscar, né, justamente voltar a essas origens através de um pretexto, que é fazer uma horta, né, escolar, né, que eu chamei de horta comunitária, para deslocar um pouco a sala de aula, tirar da sala de aula aquela arquitetura mais tradicional e que vai ser apresentada de uma forma enfadonha e, de repente, levar para o meio da natureza, para um quintal, para um terreno que possa ser aproveitado, para um jardim, ou então mesmo na escola, né, em algum lugar que a gente produza, ou mesmo que a gente vá produzir um espaço, existem hortas verticais e tudo mais, mas que a gente promova que o aluno mexa com aquela plantinha, né? E a gente explica o que é, lá desde da evolução até contando história, aí fala da fotossíntese, aí fala da respiração celular, e aí vai para a cozinha, aí mostra que está desnaturando, que o homem lá primitivo não conseguia fazer isso, e que agora a gente pode, com a energia do gás, aí vai explicando o que acontece com o alimento ali,
né, com uma receita, com uma manipulação ali na cozinha. Aí depois vai para o refeitório com a comida que aquela criança e as professoras de várias matérias que estão ali falando diversos aspectos de forma interdisciplinar, junto com as cozinheiras da escola, quem sabe, que delícia isso, imagina, né, todos envolvidos ali, e levar para a mesa do refeitório, trazer, quem sabe, até a família, para poder consumir junto com as crianças, com os professores, algo que eles produziram lá da horta até ao próprio consumo, e falar da digestão quando estiver comendo. Então, ir falando do assunto como se fosse um papo, uma contação de história, num ambiente que é mais agradável interdisciplinarmente. Deslocar um pouco a sala de aula para esses lugares, eu acho extremamente saudável. E seria excelente para as relações entre a unidade escolar. E não só na unidade escolar, mas eu acho que também na universidade seria muito legal ocorrer isso. Né? No ambiente universitário, isso é muito fácil. Inclusive, no Instituto de Química da UFRJ tem projetos que promovem isso. Né? Então, é muito legal. Eu acho que é uma proposta que seria muito legal, e eu vou tentar realizar, e quem sabe a gente consiga, né, lá na unidade que eu quero promover de forma inclusiva e acessível. Né? Vamos ver. Eu acho que isso aqui já é inclusivo. Né, o que está sendo falado. A acessibilidade vem com uma outra proposta, que é mostrar de uma forma que a gente tem intérprete de livros com os alunos surdos, que a gente faz alguma coisa com material, com comunicação alternativa, com iconográficos, com pictograma em tábuas de comunicação, buscar também apresentar, né, com audiodescrição, se audiodescrevendo o ambiente também para alunos cegos, para eles poderem pegar, sentir o cheiro das plantinhas, do vegetal, do que ele está plantando, do que ele está colhendo, do que ele vai fazer no ambiente da cozinha, sempre com muita segurança, muito, né, olhar para aquela criança que tem alguma questão, né, e uma condição diferenciada, né, das outras que não têm deficiência, e assim promover a inclusão. Olha que lindo, é uma proposta linda. Eu realmente me apaixonei pela minha proposta, eu queria que ela fosse bem entendida, né? Por isso eu trouxe para as redes sociais, eu estou botando no meu YouTube e vou passar para as minhas redes do Pesquisas de Química. E eu espero que todos que vejam aqui gostem tanto quanto eu gosto dessa proposta, e que, se vocês quiserem, a gente pode fazer de forma simples ambientes dessa forma. Eu sei que são complicadas, essa proposta da horta não é simples, ela tem que realmente ver vários fatores, tem que ver a possibilidade da unidade escolar, tem que se unir a um professor de biologia, procurar um agrônomo, saber qual a adubação lá do terreno, se tem algum contaminante, se tem aspectos que podem influenciar ali no plantio, mas isso pode ser buscado, pode ser pesquisado, pode ser socializado entre os professores, e as coisas acontecerem entre os alunos também. Eles pesquisam muito também, eles trazem, às vezes, soluções que a gente nem imagina, porque eles têm vivências que a gente nem tem ideia, né? Então, é muito rica essa união com a comunidade escolar, até com os pais, né? A gente pode buscar numa assembleia da escola com os representantes todos, de todas as partes da escola, inclusive com extensão para a comunidade, para fazer uma feira, de repente, uma feira que eu digo, uma feira um simpósiozinho e um seminário que as pessoas pensem em conjunto para poder, né, vir a conseguir fazer alguma coisa em comum que seja de interesse da comunidade escolar inteira. Eu queria agradecer, mandar um beijo para todos e até a próxima. Eu vou tentar fazer outras dessas apresentações para trazer para o Pesquisas de Química, porque eu gostei desse formato aqui, eu acho que isso vai dar samba. Obrigada, gente. Um beijo.